É muito difícil, e quando a gente estuda, de fato, entra em crise, e é engraçado, não é, que o professor Fausto me lembra muito bem que quando disse a palavra crise remonta à ideia de uma estabilidade pretérita. Isso é uma palavra num grupo de estudos, eu acho que participou da São Francisco, salvo engano. Falando sobre crise, que o direito penal está em crise, diz que se o direito penal está em crise, remonta à ideia de que já esteve em estabilidade. Essa frase me tocou bastante, porque algumas lições a gente toma como lições, às vezes, peremptórias e perfeitas de quem as fala. Um exemplo, eu tenho, que foi uma citação que sempre me norteou, do professor Eugênio Raul Zaffaroni, num livro Em torno de la questión penal. Ele dizia que existia uma crise no direito porque nós vivenciamos uma alienação política do técnico e uma alienação técnica do político. O político pouco sabe de direito, né, a técnica do direito, princípios e regras, né, leis propriamente ditas, e criam as leis, né, e os juristas, até por acredito diria que nem sempre os juristas foram assim, né, mas pós-século XIX, a partir do paradigma da estabilidade que norteou todo o positivismo que ainda vivemos hoje, né, apesar de alguns dizerem que estamos num momento pós-positivista e aí uma crise, né, eu vejo que o nosso direito puro, né, influência aí, eu diria, um expoente Kelsen, né, até porque é interessante também dizer que Kelsen ele não afasta totalmente o direito da sociologia. Se você for ler bem a obra do Kelsen, uma coisa que eu também me surpreendi, porque quando a gente fala do Kelsen, sempre vê o direito enquanto um instituto sem interferências de outros ramos do saber, e quando você vai pegar a obra, às vezes tem algumas surpresas com algumas citações, e principalmente em algumas edições mais novas da obra do Kelsen. E eu percebi que a gente vive uma alienação técnica do técnico. Uma alienação técnica do técnico. Isso me preocupou bastante quando eu cheguei a essa conclusão. Porque eu pensava que, de fato, nós sabíamos o que era técnica, nós sabíamos que quem faz as leis, né, são os legisladores, e não são. Né? Existe uma comissão de juristas, sempre, né? É engraçado que o primeiro projeto, não o primeiro, mas o substitutivo de vários outros, foi feito por um desembargador. Né? Me surpreendeu que era da área civil e não da área criminal. Por isso que talvez houvesse algumas incongruências. E eu tive a oportunidade de conversar com esse desembargador e as mostrei. E ele disse, eu não pensei nisso. Esse é o problema de se criar uma lei. O problema de se criar uma lei é não pensar nas hipóteses que elas podem trazer. Hoje, quando eu dou aula, e um dos primeiros princípios que tem aquele princípio da intervenção mínima do direito penal, eu já pulo isso. Porque eu já estou naquele momento de crise existencial. De dizer, diante da inflação legislativa em que se vive o Brasil, como é que eu vou falar de princípio da intervenção mínima do direito penal, se isso é um paradoxo perfeito na realidade? Eu não tenho dúvida, o direito penal é a prima ratio. Mas eu acreditava que era a última ratio, porque no livro tem dizendo que é a última ratio. Isso é um princípio de política legislativa. Mas diante de uma alienação do político, onde ele quer ter claramente a sua reeleição garantida, ou a eleição de alguém que será o sucessor, ele precisa de medidas rápidas e efetivas e que sejam palatáveis à sociedade. Eu vejo claramente que o problema do direito penal é essa... Eu digo que o direito penal hoje é o direito penal do álcool gel. Não é? É asséptico. É biológico mesmo. A gente tem que usar os termos médicos para falar de direito penal, porque foi essa a influência que nós tivemos do positivismo criminológico. Né? Os alemães nós não entendemos. Não entendemos. Isso aí é fato. Eu leio por traduções, não é? Tento buscar as melhores traduções e vejo claramente que o que nós falamos da dogmática penal alemã é uma grande conversa mole no Brasil. Tanto que o professor Luiz Greco, ele se irritou profundamente, não é? Está há 10 anos, acredito, já na Alemanha. Em alguns artigos que eu leio dele, ele diz, tem hora que ele diz assim, eu não sei nem se eu vou terminar este artigo, o último que eu li dele. Porque eu não sei nem se vocês vão entender. Será que vale a pena terminar o artigo? No meio do artigo, eu disse, poxa, encontrei um que está em crise como eu, né?
Será que vale a pena terminar o artigo? Porque tem um livro dele, um panorama da teoria da imputação objetiva, que as notas de rodapé são preciosíssimas. Onde ele fala mal descaradamente de alguns doutrinadores que são os expoentes. Aí eu leio o outro, Lênio Streck, dizendo que vai jogar manuais, não é? Sonha com o dia que vai jogar manuais de cima dos tribunais de justiça. E eu digo, esse é o meu sonho também, professor Lênio. Não é pegar esses manuais e jogar tudo fora e rasgar tudo. E no máximo nem fazer descoro de porta, como diz o Auri, né? Pega ele e serve de descoro de porta para ver que quando está ventando, para não atrapalhar o seu estudo, não é? Aí você bota de descoro de porta. Essas pessoas me influenciaram. E eu penso, por exemplo, crime de perigo abstrato. A tendência é dizer que crime de perigo abstrato é inconstitucional. Rapaz, não é inconstitucional, porque para ser inconstitucional, quem vai ter que validar é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho engraçado, por exemplo, proibição de progressão de regime para crime hediondo, inconstitucional. Para reconhecer a inconstitucionalidade, 16 anos. E nessas 16 anos, uma norma inconstitucional produziu efeitos. Pessoas deixaram de progredir o regime. Aí veio uma lei nova, aí o problema de sucessão de leis penais. Teve que editar uma súmula para dizer que progressão de regime, para o que tinha sido abolício, não é uma norma pior, veio inovatio legis impégios, progressão era para ser de 1/6, porque foi reconhecida a inconstitucionalidade. Aí o legislador em 2007 soltou aquela 2/5, 3/5 para primário e reincidente. E aí quiseram aplicar a norma mais gravosa. Mas disseram, olha, mas aí essa norma gravosa é daqui para frente, que daqui para trás é 1/6. E aí a gente vê claramente a política influenciando no direito. E o meu problema, enquanto uma pessoa que teve formação, principalmente norteada pelo professor Cláudio Brandão, que hoje é titular da Faculdade de Direito do Recife, que é um dogmático por excelência, é não compreender como as decisões políticas prevalecem nas decisões jurídicas. E o breve relato que eu tenho para fazer em 10 minutos é discutir um pouco a dogmática penal enquanto método, o problema do conflito aparente de normas que nós vivemos e os crimes de perigo abstrato. Para entender tudo isso, eu preciso de uma coisa chamada bem jurídico. Porque é isso que vem nortear o que é o direito. Eu preciso saber o que é bem jurídico, eu preciso saber qual é o método do direito penal. Porque senão vira conversa mole, que é o direito hoje. Tá? O direito hoje é conversa mole. Só é você ler os acórdãos e ver, às vezes, as discussões que o advogado levanta uma coisa errada, o promotor levanta uma coisa errada e o juiz levanta outra coisa errada e isso vira coisa julgada. É interessantíssimo. Não é? Eu estudei erro no direito penal e eu achei sensacional um caso de corrupção que, na verdade, era a tipicidade por ausência de elemento subjetivo especial do tipo, e se discutiu erro de tipo, e aí o promotor dizia, não, o procurador da República, né, que no STJ, o procurador-geral da República, dizia que era erro, que não era erro de tipo. O advogado dizia que era erro de tipo. Aí, no final, o ministro disse assim, copiando um voto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: a sociedade carioca não aguenta mais a corrupção. Se houve intenção ou não que os vereadores, enfim, deputados, fizessem as suas benesses com o dinheiro próprio. Aí eu, brincando na dissertação do mestrado, eu disse: a discussão é dolo, porque é erro de tipo. E, claramente, no voto está dizendo que pouco importa qual é a intenção. Me diga, como eu vou sustentar qualquer hipótese de subsunção ao fato à norma sem dolo, que é o elemento motivador da conduta, pelo menos para os finalistas, não é? É o elemento motivador da ação. Não dá. Porque eu me lembro que o professor Ricardo de Brito disse: o que é que você vai sustentar de erro moderno? Eu disse: professor, olha, erro é um assunto que vem desde o direito romano e o pessoal vive errando. Aí eu disse: eu vou ver se um dia eu acerto. Né? E aí eu fiquei estudando com esse assunto. Mas veja só, a dogmática eu não vou chamar, porque para a gente falar de ciência tem que falar do século XIX, em especial. Século XVIII, século XIX. Porque antes você tinha conhecimento. Por exemplo, na Baixa Idade Média você estudava pelas 7 artes liberais, o que era ciência: quadrivium e trivium. Quem fosse das ciências humanas, retórica, gramática e dialética. Quem fosse das ciências duras seria matemática, música, astronomia e geometria, porque esses dois pares se ligam, né? Quem sabe de música, por exemplo, vê que tem muita ligação com a matemática. Tem até um desenho animado sensacional para isso, Donald no País da Matemática, que explica a relação de música e matemática. Mas aí eu preciso saber de positivismo. E no positivismo,
o princípio da legalidade ganha uma força muito grande para trazer estabilidade. Não é? Esse princípio é idealizado politicamente pelo Beccaria e estruturado juridicamente por Anselm von Feuerbach num livro que é o tratado dele de 1801, ou seja, século XIX. Por isso que eu estou pegando o século XIX. E o direito penal precisava, como direito, precisava de um método até para ser ciência. E a gente precisava de um método que cumprisse o que era da época a estabilidade. A estabilidade. Por exemplo, os habermasianos, que chamam de pós-positivista, né, dizem assim, a gente é pós-positivista não, pós-moderno. Pós-moderno porque a modernidade tinha um projeto da estabilidade e os pós-modernos querem emancipar o homem, mas não pela estabilidade e por outros assuntos. Enfim, por outros meios. A questão é, quando esse princípio, eu li e reli Beccaria, até para entender essa questão e a importância da legalidade, tem uma citação do Beccaria que diz assim, quer criar criminosos, criem-se leis. O cara que idealizou o princípio da legalidade. Ele disse assim, você quer criar criminosos, criem-se leis. Ele disse assim, olha, quanto mais leis a gente criar, não teremos menos crimes. Nós teremos mais crimes. Por uma coisa lógica, perceba. Não é? Se no mundo fenomenológico você não precisa de lei, você tem os ilícitos normais, as coisas que são contrárias ao direito, e você cria uma lei. Mais crimes. Um exemplo, beber e dirigir. Não aumentou a pena, aumentou e baixou o nível de álcool. Não sei. Aí diz assim, tivemos um acréscimo de 50% no número de inquéritos policiais. Ou seja, nós tivemos um aumento de 50% no número de criminosos. A lei não serviu para conter a prática do crime. A lei serviu para criar criminosos. Qualquer pessoa entre um protozoário e uma bactéria vai entender isso. Ou seja, não precisa nem ter carioteca. Pode ser procarionte mesmo. Não é? É engraçado isso demais. Engraçado isso demais. Mas são mitos que nos impõem como caráter educativo da lei penal. Caráter educativo da lei penal. Pena privativa de liberdade vai educar alguém? Eu não vou falar nem do problema político que nós vivemos, que é a superlotação carcerária. Porque na Noruega, que são os países nórdicos, eu até brinco assim, não é? Crise na Europa. Alguém já ouviu falar que a crise está na Dinamarca ou na Noruega? Mas esses caras são ponto fora da curva. Né? São ponto fora da curva. Precisava ter estudos sobre esses países para entender como é que funciona. Igual ao Japão. Precisava ter estudo para saber como é que, por exemplo, tem tsunami e o cara devolve dinheiro, verba que chegou lá. Aqui tem enchente e falta dinheiro para construir. Vem dinheiro do mesmo jeito. Niterói, exemplo. Não é? Precisa ter um negócio para isso. Mas a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Então, lei penal, aqui, a lei está boa, que é a minha discussão, né? A lei está boa. A lei está sensata? Está sensata. Pegaram todas as críticas da GV, todas as críticas da OAB, todas as críticas de todo mundo, ajeitaram o projeto de lei e criaram o que eu vejo uma lei proporcional, penas razoáveis. Né? Algumas coisas incongruentes? Sim, mas incongruente é o direito penal de hoje. Esse direito penal supra-individual, onde antes eu visava trazer uma segurança através da legalidade, a legalidade se transformou em insegura, porque hoje, e eu não vou entrar nessa discussão até porque eu só conheço por doxografia, não é sociedade risco, e aí a referência que eu tenho é o Ulrich Beck, né? Entender essa nova sociedade cibernética é um critério de instabilidade. Eu me lembro do Winfried Hasselmann e o Arthur Kaufmann dizer que o mundo vira em momentos de estabilidade e não estabilidade, onde você tem momentos de ontologia e gnosiologia, não é? Ou seja, a tentativa do homem interpretar, que é esse momento, claro, hoje é um momento gnosiológico. Eu vejo claramente que o momento positivista era um momento ontológico. Me dá aqui que eu aplico do jeito que está. Se acreditava numa segurança, se acreditava num tipo penal objetivo, como, por exemplo, Ernest von Belling pensava em 1906, quando criou o Tate Bestand. E aí autores que bateram no Belling, como Max Ernst Mayr, Edmund Metzger, nazista, né? Nazista, chanceler do governo de Hitler, né? Mas queriam pregar o que era uma segurança. É engraçado, por exemplo, minha tese versa sobre culpabilidade, e nós vemos, eu tenho para mim um livro sensacional deste tamanho, um livro do Bertold Freudenthal, que trabalha sobre culpabilidade no caso concreto, não é? Dizendo assim, por exemplo, uma parteira
No caso dos mineiros, né? Ele diz a parteira, ela praticava falsidade ideológica para que os mineiros tivessem um dia de folga, ou seja, o filho do mineiro nascia no domingo, ela no sábado, ela registrava como fosse no domingo para no outro dia ele ter folga. Aí chegou esse caso para ser julgado no Supremo Tribunal Federal Alemão, resposta, absolvido. Por quê? Porque se todo mundo fazia isso, como é que eu vou punir a parteira? Era inexigível que essa parteira agisse de outro modo. O caso do atropelamento e a fratura do joelho, que esse é o caso citado pelos livros do Freudenthal, não é? Que é o caso que o empregador manda o empregado selar um cavalo, e aí o empregado diz, olha, não dá para selar porque o cavalo, se observar uma caça, eu vou perder as rédeas dele. E aí o empregador diz, sele, senão você estará demitido. Ele sela, o cavalo vê uma caça, atropela uma pessoa e vai o crime de lesão corporal. Absolvido o empregado e punido apenas o empregador por conta da tese da inexigibilidade de outra conduta. Aí me surge no Brasil a figura do homem médio. Né? Só o homem médio vai agir assim. Rapaz, o homem médio aqui em São Paulo mora no Capão. Eu estou falando sério. Eu não posso tirar o padrão do homem médio do Brasil do homem médio europeu. Isso aqui é Brasil. Eu não posso tomar o padrão do homem médio, o homem médio como o professor Fauzi, que se você entrar no currículo Lattes, ele fala mais de 5 idiomas, dentro dos quais os mais inóspitos possíveis. É verdade. Esse não é o padrão do homem médio. Mas segundo o professor Saulo de Carvalho, no seu antimanual de criminologia, o professor Fauzi é que é o homem médio. Porque ele sabe falar mais de 2 idiomas, é uma pessoa polida, é uma pessoa culta, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que não se mete em confusões, é uma pessoa polida no seu vernáculo, não usa pornofonias. Esse é o homem médio. Mas esse não é o homem médio do Brasil. Me desculpe. E hoje eu estou lendo russo, porque agora eu já rasguei foi tudo. Mikhail Bakhtin, não é? Que é um cara que trabalha com polifonia e arquitetura. Que eu quero entender uma dogmática penal para países subdesenvolvidos. Eu quero entender uma dogmática penal onde o povo usa redes sociais. E quando tem lá do Orkut, né, o Orkut, sei lá como é que se fala, que o meu sotaque nordestino não facilita muitas coisas, não é? Mas o Orkut, né, que eu chamo, sei lá, Orkut, ou o Facebook, nós temos estudos de que são redes sociais mais usadas no Brasil do que no resto do mundo. Então, o brasileiro gosta desse negócio chamado tecnologia. O meu Facebook mesmo eu fiz por conta do Dr. Coriolano. Porque ele disse, faça Facebook. Eu disse, eu sou nordestino. Aí uns alunos já disseram aqui que vieram para aqui por conta do Facebook. Eu digo, não é que essa porcaria serve mesmo? Né? Serve. Agora, qual o problema? O problema é o seguinte, para eu resumir o que é que eu vim para dizer. Diante do bem jurídico, os crimes podem ser de dano, que é aquele onde há a violação do bem jurídico. O que é bem jurídico? Eu uso a melhor definição que tem, que é do Franz von Liszt. É um valor juridicamente protegido. Tem um valor, eu protejo esse valor através da norma, eu gravo, né, através do princípio da legalidade este valor. É por isso aí que você tem o princípio da insignificância afastando a tipicidade da conduta, justamente porque este valor não foi violado, apenas o comando da norma e não o conteúdo da norma. Mas é engraçado, não é bem jurídico, uma coisa leva a outra. Aí eu penso em reincidência e princípio da insignificância, coisas que não tem nada a ver e é um critério estabelecido pelo STF. Né? Na primeira você não praticou uma conduta típica, mas na segunda você não pode, porque você é reincidente. Como eu posso ser reincidente em conduta típica? Dogmaticamente isso não fecha, mas tudo bem. Mas por conta disso o princípio da insignificância vem gravado. E os crimes de perigo é aquele onde há exposição a perigo do bem jurídico. Perigo concreto, onde você consegue determinar no caso concreto essa exposição a perigo, que era a primeira norma de beber e dirigir, onde você colocava em risco a vida das pessoas. Por isso que o pessoal não tem dúvida em reconhecer a constitucionalidade dos crimes de perigo concreto. Há uma discussão apenas dos crimes de perigo abstrato, onde essa possibilidade, eu não vou dizer, ela não é nem potencial. Porque a potência é a probabilidade do ser virar ato, não é? Do ente virar ato, ou seja, do ente virar o ser. Isso é potência. Mas, às vezes não tem nem potência, não tem ninguém no meio da rua, não tem nada a possibilidade de existir, mas você bebeu e dirigiu e foi para o meio da rua, já praticou o crime. Se for pego ou não, é outra questão de prova, é uma questão de oportunidade. Uns têm oportunidade de ser pego, outros não. Não é? Mas é isso aí. O problema da lei que eu vejo, invadir dispositivo informático alheio, conectado à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. É o tamanho do tipo penal.
está bem distante do matar alguém, não é? Que matar alguém hoje está extremamente difícil também. Né? Eu não acredito nem mais em elementos objetivos. Porque matar alguém, por exemplo, se para ter transplante de órgãos, eu tenho que matar alguém. Isso pela acepção biológica, não é? Eu tenho que fazer com que a pessoa tenha parada cardiorrespiratória. Então o cara cria um conceito jurídico de morte, que é o conceito da parada cerebral, para que seja possível o transplante de órgãos, e até o crime matar alguém ficou difícil. Porque agora eu preciso de outras normas, de elementos normativos, né? Antes a vida, que era muito fácil, morte, critérios fáceis de serem aferidos, agora são eminentemente valorados. E quando eu pego um tipo desse, invadir dispositivo informático, eu vos pergunto o que é um dispositivo informático, não sabemos. O que é isso? Um elemento normativo do tipo. Conectado ou não à rede mundial de computadores, internet, o que é isso? A gente não sabe direito. A gente usa, mas não sabe direito. Né? É um mito. Isso aqui, né? Mediante violação indevida de mecanismo de segurança, outro elemento normativo do tipo. E com o fim de obter um elemento subjetivo especial do tipo, que aqui no Brasil não sei por que criaram o nome de dolo específico, mas tudo bem, né? Isso é elemento subjetivo especial do tipo, porque só tem dolo. Aí adulterar ou destruir dados, mais elementos normativos, sem autorização expressa ou tácita do titular, ou instalar vulnerabilidades, veja, mais elementos normativos para obter vantagem ilícita. Meus amigos, isto é um caos. Isto é uma insegurança jurídica. Mas eu não posso negar, é verdade, que nós vivemos num momento inseguro da vida. O Brasil é inseguro por natureza. Ninguém atende celular na rua porque tem medo de ser roubado. Ninguém olha a hora na rua porque tem medo de ser roubado. É assim, não é assim? Então, inseguro é a vida. Cá para nós, inseguros é você ter a vida. Mas esse crime de invadir é um crime de perigo abstrato. Porque você não tem dano, não tem nada, possibilidade de ter dano, nem nada. Eu não estou colocando código malicioso. Eu só fui espiar, igual a linguagem do Bial, né? Vamos espiar a casa. E brasileiro é curioso, porque senão o Big Brother não estaria na 13ª edição, que são 11 ninguém que vão para ali, vocês dão ibope para esse negócio, né? Eu acho que se Bakhtin tivesse vivo e olhasse isto, ele ia dizer assim: e as vozes que conformam o indivíduo dentro da sociedade, onde estão para no Brasil se criar uma lei dessa? Se todo mundo é curioso, como se cria uma norma desta? Não sei. Mas como o doutor Fernando Barreira disse, eu penso muito diferente da polícia, mas é ela quem me dá trabalho. Sem ela eu não teria trabalho. Sem o Ministério Público eu não teria trabalho. E ultimamente eu penso claramente que eu trabalho. O que eu penso é o que eu falei aqui brevemente. E eu tenho certeza que essa crise, eu nunca perguntei isso para o professor Fausto, mas eu tenho certeza que a vida dele enquanto promotor de justiça é a minha enquanto advogado. Essa é a forma que ele tem para pagar o leite dos filhos, que está caro, pagar o lazer dele. Talvez a gente pense que promove justiça em uma ou outra vez. Depois a gente pode até se decepcionar porque pensou que promoveu justiça e, na verdade, promovemos, às vezes, uma injustiça. No caso dele, não é, promover uma ação penal contra o inocente, e no meu caso, absolver um culpado. Não é? E essa crise só vem aumentando. Não é? Por quê? Porque eu sei que essa norma não vai ter resultado prático nenhum. Primeiro, é um crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo vai para o juizado especial, âmbito de dilação probatória no juizado especial pequeno, aí vai dar um conflito para levar para o rito ordinário, e nisso prescreveu. E nisso prescreveu, eu não vou ser tolo de dizer isso não, e nisso prescreveu. Mas no final das contas, quem estava interessado em aprovar esse projeto, ficou feliz. Porque cá para nós, só o Brasil não tinha uma lei de crimes eletrônicos. A Argentina já tem, eu acho que é a 2ª edição. Paraguai já tem. Peru já tem. Né? A Europa inteira já tem. E se é certo ou não ter isso, que eu acho que é até certo ter. Por que eu acho que é certo ter? Porque eu acho que tem bem jurídico aqui. Qual bem jurídico? A informação. Isso não virou um valor hoje? Informação. Isso virou um valor. Já era um valor. Mas agora, pela quantidade e o fluxo de informação, virou um valor muito grande. Logo, ele é digno de ser tutelado pelo direito penal. Pensemos enquanto um dogmático. Mas politicamente, será que isso vai resolver alguma coisa? É óbvio que não. E ainda bem que com 32 anos eu consigo enxergar isso. Ainda bem.
Porque tem gente que com muita idade vai acreditar ainda no caráter educativo da norma. E a norma não tem de educação em absolutamente nada. Este país não tem educação. Então eu convido-os a viverem em crise. Eu convido-os a estudar. Porque que é uma coisa que traz mais crise no ser humano, eu acho que é o estudo. Não é? Talvez a traição, mas a ignorância é uma bênção. Se você não sabe, não é? Aí não tem problema. Mas veja, o estudo é um negócio complicado. Mas eu convido-os a isso. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive essa alienação técnica do técnico. E se o advogado, o promotor e o juiz sabem um pouco, conseguem dar um banho de causa no processo. E aqui eu termino dizendo qual é o método de direito penal. Eu acho engraçado. Eu tenho para mim que o método do direito sempre foi a argumentação. Se é bem verdade que falta estética e poética no direito de hoje, que seria a retórica estrutural e a retórica estrutural e da manifestação, segundo Otmar Bauweg, não é? Essa retórica estrutural que criaria a estrutura do discurso, e a estética, não é? Que é aquela de manifestação apenas para você deixar o discurso bonitinho. É o que a gente chama de retórica barata, né? Aquela retórica barata que deixa o discurso bonitinho. Se você tem isso, você consegue ganhar a causa. Porque está muito difícil hoje se argumentar. Diante de tanta informação, Ctrl+C e Ctrl+V virou regra. Então eu convido-os aí a discutir um pouco o tema. Reconheço que aqui tem muitos crimes de perigo abstrato, poucos crimes de perigo concreto, e eu não vi nenhum crime de dano, né? Que era o que se pensou quando se pensou no princípio da legalidade, era muito mais tutelar os crimes de dano, apesar de já existir os crimes de perigo abstrato, os crimes de perigo concreto, mas eu não tenho dúvida acerca hoje da constitucionalidade desses delitos. Todavia, a segurança deste método, que é a argumentação, sem sombra de dúvidas, está no indivíduo. O quanto mais seguro for a preservação dos direitos do indivíduo, o quanto mais seguro será o método. E com isso eu coloco por terra o discurso de Edmund Metzger, quando diz que a estrutura bolada por Freud em tal de inexigibilidade de conduta diversa é insegura. Inseguro é matar 6 milhões de judeus dizendo que estão protegendo o sentimento são do povo alemão, o são sentimento do povo alemão, e esse mesmo autor que se teve, não é, como um grande dogmático, e é um grande dogmático, eu não tenho dúvida, é revelado pela tese do Munhoz Conde, de Edmund Metzger e o direito penal do seu tempo, como, não é, um nazista que mostrou que essa estabilidade através da segurança só serve para promover os ideais próprios e ideais, obviamente, de uma maioria, mas a minoria que se deu mal. Eu, como nordestino, eu não posso deixar de fazer esse discurso, porque eu sou minoria aqui no Nordeste. Se eu for olhar a penitenciária do Nordeste, se eu olhar a penitenciária de São Paulo, está cheio de nordestino, eu posso ser o próximo. Não é? Então eu tenho que fazer um discurso também protecionista. Com isso eu agradeço, obrigado, um abraço.